Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, literatura e programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu clube, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje eu venho de TBR Final. Para quem acompanha o canal sabe que talvez o vídeo meu predileto. Apesar de gostar de unbox e de adquirir livros, etc e tal, eu acho que eu gosto mais assim de gravar esse tipo de vídeo de opinião de leitura. Né? Quando chega de fato ao final do mês e eu consigo falar de tudo aquilo que eu li ou de algum eventual assistido. Eu não fugi muito da minha meta inicial, não passei, eu acho que foi um mês de boas leituras, mas leituras que eu não consegui fazê-las de forma tão rápida, foi num tempo realmente mais cadenciado, mais lento. Eu só procuro ler de forma lenta, não gosto muito dessa celeridade, porque para mim não necessariamente quantidade é o que vai me fazer como leitora, mas se eu pudesse eu teria incluído mais alguma coisa, tenho algumas leituras em aberto, mas realmente para fazer uma leitura com qualidade foram esses escolhidos. Eu não vou falar tão detalhadamente, vou só dar uma pinceladinha em cima da obra, tá bom? O primeiro que eu li foi esse aqui, Miguel Strogoff, é um livro de Júlio Verne, que foge totalmente da perspectiva do sci-fi, da ficção científica do autor. Eu não conhecia, esse livro adquiri no sebo, e foi um preço bem ok, e uma edição antiga, da década de, acredito, 50, 60, e foi para mim uma surpresa muito grande, 65. E aqui conta a história de Miguel Strogoff, que ele faz o papel de um herói. Ele é correio do Kizar e ele fica na incumbência de mandar uma carta para o seu irmão, o Grão-Duque. E nessa perspectiva ele vivencia uma grande aventura, porque ele tem que percorrer um percurso bem longo, diante de uma guerra, diante de restrições de acesso, de passe, e num frio absurdo que é o frio siberiano, né? E lá ele conhece nessa viagem a Nádia. Nádia é uma jovem camponesa que tem um pai médico e ela também vai ter que fazer esse deslocamento para o mesmo local que o Miguel, para ir ao encontro do seu pai, já que ela perdeu toda a sua família. E ali eles têm uma questãozinha de romance, um romance nada picante, um romance bem sutil para o padrão da época, tá bom? Nessa viagem, Miguel ele se depara com um inimigo, um opositor, o Ivan, que ele é uma pessoa, um traidor da nação. E aí tem vários momentos assim tensos em que ele quase é descoberto e ele faz de tudo para não sê-lo e cumprir essa missão de levar essa carta, né? É interessante porque nessa obra o Verne ele traz aquela descrição um pouco sobre os tártaros e russos, né? E os povos tártaros aqui são considerados povos bárbaros. É um livro bem interessante, eu gostei muito, um clássico maravilhoso. Pena porque eu acho que é pouco conhecido e amei a leitura. Fora que com a edição belíssima dessa, torna tudo muito mais gostoso. Aí li também Marte de Asimov. Esse livro é uma não ficção do autor, fininha, bem gostosinha. E aqui o autor ele vai falar um pouco sobre Marte, mostrar cálculos, fotos,
a perspectiva do homem chegar a esse lugar. Para os dias atuais, o que ele trouxe já está desatualizado, né? Sabemos que Marte é uma possibilidade realmente muito distante para o homem, e por que não assim dizer impossível, mas eu gostei. Um conhecido meu, Rosas, disse que Isaac, ele escreveu muitos artigos científicos e de fato tem esse lado aí do autor de ficção, do sci-fi, da ficção científica, mas também do estudioso da não ficção em cima desse mote de viagem espacial. Super recomendo. Também quero manter essa edição que eu adquiri nesse mesmo sebo, uma edição antiga, super charmosinha, bem diferente do autor. Super recomendo. Então, só para quem gostar, eu acho que até por curiosidade de ler algo diferente dos hypes que a gente encontra por aí e da ficção de Asimov, que é maravilhosa, mas eu gosto muito dessa perspectiva de trazer algo diferente do habitual do autor. E aí li Máquina do Tempo. Confesso que foi uma leitura surpreendente de H.G. Wells. Eu gosto muito do autor, me identifico muito com sua obra, mas eu tinha um referencial na mente da infância dessa questão da máquina do tempo, né? Que é uma máquina que te projeta de um lugar a outro. E tinha distante essa lembrança de filmes que eu eventualmente deva ter assistido, mas não tinha nada muito fixo na memória. E aqui vai contar a história de um cientista londrino que cria essa máquina do tempo para viajar, e ele consegue êxito, mas quando ele viaja, ele se depara com uma situação complicada, porque essa máquina é roubada. E aqui a gente vai ter nesse roubo, a busca dele para achar essa máquina para ele poder voltar para a Terra e viver sua vida, né? Ele tem a ajuda de uma mulher do gênero lá, que na verdade não poderia ser considerada uma mulher, mas de talvez uma criatura do sexo feminino que se relaciona com ele, mas de uma forma assim mais congruída, com olhares, com gestos do que com fala. E aí ela faz acompanhar ele e isso para ele serve um pouco de acalanto. É engraçado porque eu acho que essa capa tá linda. Quando a gente pensa numa máquina, a gente pensa no tempo, no relógio, na viagem, a gente pensa muito nisso. Mas eu acho que a edição da Dark Side Books, quando foi lançado a edição da Máquina do Tempo, tem um esfinge, e eu não entendi o porquê daquela escolha. E depois da leitura do livro eu entendi porquê. Porque o nosso personagem, ele vai se deparar, está no lugar de pirâmides mesmo, e lá ele vai encontrar outros seres, como os Morlocks e os Eloi. Os Morlocks, todo mundo conhece a referencial, e eu fiquei surpresa demais quando vi que esse referencial dos Morlocks era de H.G. Wells, porque, para quem não conhece, os Morlocks são monstros que vivem embaixo da terra, escondidos. E os Morlocks, eles têm um conflito com os Eloi. Os Eloi os dominam e eles ficam nesse embate. E eu não conhecia esse referencial de H.G. Wells, até porque eu não conhecia a obra de ler. E aí me remeteu à leitura de X-Men, em que se tem essas figuras de Morlock. Eu lembro eu moleque, adolescente, assistindo, e teve uma batalha dos Morlocks. Procurei aqui nos meus quadrinhos de X-Men para ver se achava algum referencial dos Morlocks no quadrinho, porque eu lembro de ter lido história assim, mas não achei. Talvez tenha sido gibis que eu já tive e me desfiz, ou que tenha lido em biblioteca, em algum outro local, mas no desenho tem esse referencial. E eu comentei com esse meu amigo Rosas e ele disse: Mônica, o criador da X-Men era muito fã de H.G. Wells e por isso existe a presença dos Morlocks nos X-Men. Então, assim, eu achei muito bacana e eu gosto muito disso quando o clássico, quando a gente vai ler um clássico, porque esse livro é um clássico, e a gente começa a perceber referenciais que temos hoje na cultura pop
e literária, mas que a gente não conhecia a origem. A gente acha que é algo até muito recente, muito atual, muito contemporâneo, mas remete a um tempo muito anterior. Então achei maravilhoso, super recomendo. A história não é chata, apesar da aflição do personagem em tentar voltar, e ele consegue esse nessa volta. Eu achei a história não é cansativa, não é chata. Quem conhece H.G. Wells sabe que ele tem todo aquele envoltório com o personagem, o psíquico, as emoções, o que perturba o personagem quando ele está se deparando com situações, mas super gostoso e super recomendo. Se você tem algum livro de H.G. Wells na estante, se permita, se tiver esse, melhor ainda, deixa essa dica de leitura, tá bom? E finalmente, para compor a minha tibia do mês, eu li Love, de King. Eu acho lindíssima essa capa, bem gostosa. Eu acho que a maioria das pessoas que já vê esse livro conhece a premissa, que é a história de um escritor morto e que tem uma esposa viúva saudosista. E ela de repente se vê numa situação de susto e medo, aliado com a saudade, quando uma pessoa vem atrás dela, ameaçá-la, em busca de algum material que o autor, seu esposo, no caso, deixou, algum livro inacabado. E é bem interessante. Eu sempre, quando me deparo com os calhamaços de King, eu sempre sinto que 50% da obra é apenas início para mim. E realmente a história em geral tende a pegar mais gás e mais gosto e a fazer mais sentido para mim é quando eu passo dos 50%. E aqui foi maravilhoso. A Lindsay é casada com o Scott e ele tem um passado bem obscuro, um pai abusivo, vivia com o irmão Paul e tem algumas situações ali dramáticas no núcleo familiar, de loucura, de excesso, de violência doméstica. Acho que o título é muito provocativo, porque Love, eu acho um título contraditório, se a gente pensar que vai remeter a essa violência doméstica do Scott, mas não para com a esposa, porque eu pensei que seria assim, mas não, é o que ele vivenciou com o pai, no seu núcleo inicial. E a Lindsay, ela é casada com o Scott, que tem problemas mentais, mas também tem uma irmã, Amanda, que sofre os mesmos problemas do marido. E ela tenta ajudar a irmã nesse processo de internações, né? O McCoy, ele ameaça a Lindsay e ele é muito duro, muito severo, muito cruel nessa perseguição, mas apesar de se mostrar em algum momento física, eu acho que é uma perseguição muito mais psicológica dentro da figura do Stalker, né? King escreveu esse livro e apesar de não ter essa nomenclatura aqui, eu sinto a presença muito forte do Stalker e gostei muito, achei a história tocante, emocionante, gostei do final, gostei porque teve alguns aspectos fantasiosos mesmo de terror e assim, achei maravilhoso, assim, super recomendo a leitura de Love. Eu acho que aqui King trabalha vários elementos e eu gostei muito, eu me identifiquei muito. Eu achei que talvez seria uma história maçante, daquela mesma premissa de um escritor e a mulher do escritor, mas não foi assim não, foi realmente assim, o terror, o horror, o stalker, a doença mental, a problemática da família, mas principalmente uma história de amor. Sem nada muito assim excessivo, sem nada muito meloso, mas muito tocante o carinho, o afeto do Scott em relação à sua esposa Lindsay. Super recomendo esse calhamaço. E aí, como eu tenho conseguido fazer essa TBA relativamente enxuta e concluir, eu dei sequência à minha LC com Camila do canal Qual o Próximo e finalmente eu li os 2 últimos contos e aqui a gente vai ver A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Eu gostei desses 2 últimos contos.
Eu acho que foram realmente contos, principalmente a última batalha, de fechamento de algumas coisas que estavam em aberto, em stand-by, em dúvida na minha cabeça em relação a todos os outros contos de início da história. E pensei até que eu teria tempo de assistir aí ao filme, alguns filmes da franquia, porque eu já assisti, mas deixei pra lá porque foi um mês corrido por vários fatores, como eu já disse no início do vídeo, mas gostei muito. Eu gostei da remissão de alguns personagens aqui, sabe? Meio chatinhos, que tiveram uma mudança no decorrer do desfecho da história. Gostei de figuras como Fauno, gostei da alta fantasia mesmo que C.S. Lewis traz. Achei não tá ok quando a Susana, ela meio que. Eu acho que foi a Susana, meio que ela esqueceu essa coisa do universo de Nárnia, mostrando que cresceu, que não é mais criança. E aí é quando a criança perde a capacidade de sonhar dentro do mundo de Nárnia. E assim, achei a história maravilhosa. Por dois aspectos. Primeiro, a LC, muito obrigada, tá, Camila? Foi muito gostoso ler contigo isso aqui. A gente ainda vai fazer a discussão final de impressões, mas eu gostei muito. A Camila é super tranquila para a gente trocar ideias e principalmente para fazer a LC. Então, eu acho muito gostoso isso. E por ter realmente esmiuçado essa obra, que é um dos livros da Meta dos 12, que estava aí devendo. E finalmente terminei e garanto, quem lê com calma, lê com atenção, com cuidado. Até eu que não sou super fã de fantasia, super curti e acho que ler essa obra só mostra o quanto o C.S. Lewis ele é maravilhoso, mas o quanto um livro ele pode ser rico de elementos que agregam a obra e saindo daquela coisa da narrativa muito simplória para trazer muitos outros elementos visuais, imaginação, sons, por que não cheiros e tudo mais. Eu acho que proporciona tudo isso à fantasia, sabe? Um misto de emoções e uma história gostosa, sabe? Apesar de ter sido uma história que ele criou para crianças, eu acho que transcende a infância e nos faz, assim, ter um momento bem gostoso, assim. Super recomendo. Super recomendo. Se você tem esse livro na estante, não deixa aí como objeto decorativo, não. Encaixa aí no seu tempo, no seu dia a dia. Se permita, né? Eu li em 3 meses com a Camila. E talvez alguém leia menos tempo, alguém leia mais, mas eu acho que é super importante se permitir dar uma chance para essa obra maravilhosa. E aí li esse quadro. Ui! Eita, que hoje eu tô meio desajeitada, depois eu apanho. Li esse quadrinho maravilhoso, Sandman, de Neil Gaiman. Eu não vou falar muita coisa dele, não. Tem série na Netflix e achei que esse episódio aqui, da A Terra dos Sonhos, foi muito ok. Eu gostei muito desse episódio quando eu assisti a série. E o traçado é bonito, a história é gostosa, é divertida, tem algumas histórias aqui e super recomendo. Eu acho que não tem muito do que falar, porque todas as histórias aqui me encantam, sabe? Desde quando se revela o Senhor dos Sonhos, como quando o Game brinca com gatos, quando ele vem homenagear indiretamente Shakespeare, e super recomendo, sabe? Eu acho que é um quadrinista maravilhoso. O Rosas me corrigiu dizendo que, apesar dele não desenhar, ele escreve muito bem roteiros. Ele sabe, como é que eu posso dizer, direcionar. Então, bora dizer que tá tudo ok e super recomendo. Eu não li ainda a prosa do autor. Tenho curiosidade, tenho vontade. Em algum momento adquirir algo assim. Mas por hora, eu acho maravilhoso ler esses quadrinhos. E acho super gostoso, quem gosta de quadrinho, poder conhecer esse quadrinista maravilhoso que tem um mundo todo imaginativo para nos oferecer, né? E aí, li esse quadrinho maravilhoso, Explorando a Lua, já falei nele numa tag, Tintim. E não tem muito o que falar não, eu já falei na tag um pouco. Aqui Tintim vai fazer uma viagem à Lua, ele tem o cachorrinho dele, Totó.
E ele faz o papel de um herói. E sempre tem alguma coisa que atrapalha lá a aventura e a viagem espacial. E sempre tem um vilão que se mete, que atrapalha um pouco. Mas finalmente Tintin consegue, junto com os outros, com seu cachorrinho e com outros, prender esses bandidos aí. E gostei muito, gostei muito. Gostei de relembrar um pouco desse personagem que eu já li algumas histórias. E acho maravilhoso quem tiver a oportunidade de adquirir ou pegar em biblioteca e ler alguma história de Tintin, ou por que não dizer assim todas, porque não é tão extenso esse quadrinho. E Tintin, ele foi um quadrinho que passou por décadas, sabe? E vários eventos da sociedade mundial. Então, assim, super recomendo. Tem alguma coisa problemática em Tintin? Tem. Como um quadrinho clássico, não deixa de tê-lo. Mas eu acho que a leitura da obra e a importância da obra transcende tudo isso. Então, super recomendo. E aí, para não ficar só nessas leituras, eu finalmente me permiti assistir, aí peguei do início da Corrida Maluca. Eu assisti isso aqui quando eu era moleca, na década de 80 para 90, mas anterior, geração 70 aí, alguns me corrigiram porque é muito mais antigo. Eu lembro que assisti na TV, já tinha uma imagem feia da antiga TV Manchete, e foi muito gostoso. Eu assisti o disco 1, e eu acho que todo mundo conhece, né? A história, porque são alguns prêmios, algumas corridas, e daí o Massachusetts, ou melhor, Missouri, e sempre é assim, tem alguns personagens icônicos como Penélope Charmosa, como o Dick Vigarista, e eu não lembro, assim, para dizer a vocês o nome de todos os personagens, porque são muitos, os Irmãos Cavernas, mas em cada corrida tem todos os personagens, e em algum grande prêmio um desses personagens ou alguns vão ficar mais evidentes. E teve episódios aqui que alguém ganhou, teve episódio que ninguém ganhou, e super recomendo, assim, recomendo demais. Quero no próximo mês, agora, né, em maio, dar sequência ao disco 2 e depois ao terceiro, assistir com calma e realmente desfrutar desse box maravilhoso. Aqui são os episódios completos. E quem tiver curiosidade, eu acredito que no YouTube tem aí muito vídeo a respeito. E até quem já assistiu como eu, né, na infância, se permita desfrutar desse desenho maravilhoso, porque ele é engraçado, é divertido, tem alguma crítica velada? Tem. Mas independente de tudo isso, é aquele desenho muito para curtir. Um desenho muito para curtir. E foram esses os lidos, foi esse assistido. Não sei se vocês conhecem esses livros. O que vocês leram nesse mês de abril foi um mês muito especial para mim, pelo meu aniversário. Ganhei muito presente de livro e de vocês, booktubers, que me acompanham. E foi um mês maravilhoso, né? E é isso. Quem quiser deixar algum recadinho, pode ficar à vontade, tá bom? Hoje eu não quis me estender muito, tentar fazer um vídeo menos tagarelão, mais objetivo. E é isso, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!